aquele fornecimento, ela tem que estar na proibidade administrativa, ela tem que estar vinculada ao instrumento convocatório, ou seja, ao próprio edital, né? E ela tem que ter um julgamento objetivo. Tá? Então, esses são os principais aspectos que traz o conceito de licitação perante a lei. A gente tem um conceito que é mais usual e que a gente desenvolveu em cima disso, que é o quê? É o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, com os objetivos, que são as compras de produtos e serviços de qualquer natureza, alienações, concessões, permissões e locações, que serão contratados com terceiros. Ou seja, resumindo tudo aquilo, licitação nada mais é do que o governo comprar, levando em consideração a vantagem para a administração pública. Tá? E, em cima disso, eles podem comprar tanto produtos, serviços ou qualquer natureza de operação dentro dessa esfera. Então, o conceito mais resumido de licitação é esse, sem seguir o que a lei nos traz, que é uma coisa mais técnica. Né? Toda licitação ela tem um amparo legal, tá? Eu vou comentar um pouquinho o que a Constituição traz referente a uma licitação, e a Constituição também menciona isso. Tá? E eu queria abrir só um parênteses aqui para dizer o seguinte, o nosso negócio é um pouco rápido, mas o que vocês tiverem de dúvida, podem fazendo que eu respondo à medida do possível. Tá? Dúvidas mais técnicas ou que venham de caráter mais avançado, eu vou ficar aí o dia inteiro hoje, a gente pode tirar lá em particular com cada revenda. Seguindo o amparo legal das licitações, ela também é amparada pelo artigo 22, 37 e 175, tá? Com seus parágrafos. Então, no artigo 22, ele diz o quê? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para administração pública direta e indireta, incluídas as fundações, instituições e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de governo, empresas sob seu controle. Ou seja, dentro da própria Constituição, ela nos mostra que é obrigação da União legislar sobre todas as formas de compra do governo. E, para isso, ela tem ferramentas que ela tem que se basear, a gente tem que ter conhecimento, e o órgão também precisa ter conhecimento, que não é o que normalmente acontece. Ou seja, você tem decretos estaduais, você tem decretos municipais, você tem leis a seguir que vão favorecer também o lado do órgão e também o lado do fornecedor. Então, isso é responsabilidade da União também, é dar essas ferramentas. Se o órgão, o pregoeiro, o presidente da comissão de licitação ou o fornecedor que está tentando vender aquele projeto não tem conhecimento, aí que a gente tem que começar a trabalhar, tanto no nosso lado como fornecedor e tanto, infelizmente, do lado do cliente como órgão público, que muitos não sabem o que eles podem fazer também. Isso não por um erro deles, isso pelo próprio sistema. Hoje um servidor público normalmente é uma pessoa concursada, né? E quando ele recebe a tarefa de conduzir um pregão, ou ele é nomeado como um pregoeiro, normalmente o que acontece? Essas pessoas não são advogados ou pessoas formadas em direito. São pessoas com bacharelado que prestaram concurso público e passaram. Normalmente, quando um pregoeiro recebe a incumbência de desenvolver uma parte de um pregão eletrônico ou ser um pregoeiro oficial, nada mais é dado do que o decreto e a lei jogada na mesa dele, e ele tem 6 meses para se virar com aquilo e saber como presidir. Tá? Então, também é nossa obrigação orientar da melhor forma possível a esses profissionais a como desenvolver o negócio. E sempre quando a gente dá essa orientação e a gente tem esse embasamento da lei por trás, a gente é valorizado. E aí a gente é sempre lembrado. No seu artigo 37, a administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipais obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também é o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Gente, o que a gente tem aqui é o que está na Constituição, no artigo 37. Ou seja, qualquer licitação, ela é obrigada a seguir esses princípios. Qualquer licitação, ela tem que dar igualdade de condições a todos os concorrentes. Só que aqui não cabe a gente julgar o vício, a gente tem que ver o que é essa igualdade depois, tá? Tem coisas que nos favorecem, em cima de argumentos embasados na legislação. Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, inclusive. Acredito que muitos de vocês têm uma dúvida se o órgão público é bom pagador ou não. Hoje, eu posso dizer o seguinte, dentro da ADN, em 2 anos de trabalho desenvolvido dentro da parte governamental, a gente não teve uma inadimplência. Por quê? A maior parte dos projetos grandes, a gente trabalhou e ajudou a revenda a desenvolver aquele negócio. Ou seja, a gente antes ajuda a revenda a conduzir um projeto básico, para depois o órgão, em cima desse projeto básico, captar uma fonte de recurso. E aí a tua inadimplência, você não tem inadimplência quando se tem fonte de recurso, porque daí o órgão linka aquela fonte de recurso para aquele projeto. Então hoje, dizer que o governo é mal pagador, pode até ser, mas são aqueles casos onde que a gente entra nas licitações e não sabe se aquela verba está disponível ou não. E quando um órgão público tem uma verba disponível para pagar um fornecimento e, de repente, a prefeitura não conseguiu arrecadar muito IPTU do serviço do ano passado, o que acontece? Ele vai dar prioridade para as necessidades de primeira linha. Luz, telefone, internet. E aí o fornecedor pode ficar sem receber pelo órgão não ter fonte de recurso. Isso acontece naqueles editais que a gente está aqui em Recife, captura na internet e vai tentar trabalhar lá no Macapá, ou lá no Amazonas, ou lá em Rondônia, ou lá no Rio Grande do Sul. A gente não sabe se essa verba está linkada. Normalmente a verba é divulgada uma rúbrica da fonte de recurso no edital, mas nem sempre a gente sabe interpretar essa rúbrica. Então a gente tem que ter um contato direto para saber se ela é quente ou não. Então assim, tudo onde a gente trabalha não tem problema de inadimplência. Mas a gente sabe que a própria Constituição diz que é obrigação do órgão, a Constituição como cidadão, diz que é obrigação do órgão pagar esses fornecimentos, tá? E por lei, aí a gente entra na 8666, ele tem uma obrigação de pagar em 30 dias. Se após esses 30 dias ele não paga, cabe ao fornecedor, através de um recurso administrativo, solicitar isso, corrigido ainda pelos indicadores que a gente tem a nível nacional, né? No caso de GPM, que não dá nada. Mas pode ser feito sim, e isso está dentro da lei. Basta a gente saber como argumentar isso, tá? Alguma dúvida aqui na questão da Constituição? Tem alguma dica para o cara evitar isso? A dica que eu dou é a seguinte, todos os trabalhos desenvolvidos dentro de órgãos públicos, projetos, quando você já leva o equipamento lá para homologar, o órgão vai, se ele quer comprar aquilo, ele já vai atrás da fonte de recurso. Isso a gente tem condição de saber antes do edital de sair. Essa fonte de recurso ela tem uma rúbrica, e com essa rúbrica a gente consegue no financeiro de qualquer órgão público e pedir, inclusive, a conta aonde que eles têm essa verba destinada. Porque como que é feito? Nenhum órgão público usa dinheiro que ele tem na mão. Todo órgão público pede uma fonte de recurso para o órgão que está na sua hierarquia superior. Ou seja, se é um município, ele vai pedir para o Estado. Se é um Estado, ele pede para o governo federal. Por exemplo, uma Secretaria de Educação pede dinheiro para o MEC, num projeto de desenvolvimento. Então, quando essa fonte de recurso é aprovada, é destinada a uma conta, e essa conta é depositada anterior à compra da licitação, esse dinheiro para o órgão público. E isso faz parte no orçamento anual daquele órgão que está pedindo. Então, qualquer projeto desenvolvido já tem essa verba linkada para aquele investimento. Qualquer coisa que houver de desvio, se a gente sabe e prova, entra com processo administrativo, isso dá Tribunal de Contas, isso dá Ministério Público e tudo mais. E aí começam a aparecer as coisas, né? Mas... Não, o órgão por lei tem 30 dias para pagar. Cabe nós fazer um recurso para pedir que isso seja pago.
Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Nem o serviço público hoje ele pode ser feito sem licitação. Qualquer compra